Olá, meus amores! Hoje, na aula de ciências, nós iremos estudar a segunda parte das plantas. A primeira parte eu apresentei para vocês os tipos de reprodução das plantas, né? As reproduções assexuadas e a reprodução sexuada. E hoje a gente vai estudar um pouco a classificação das plantas. As plantas, gente, elas são classificadas conforme a sua evolução. Então, assim, a gente vai estudar desde as mais simples até as mais complexas, ok? E aí vocês vão e assistam a aula e revejam alguma coisa que vocês não entenderam. Hoje nós vamos começar com um grupo de plantas muito simples. Elas são chamadas de briófitas. As briófitas, elas são plantas bem pequenas, plantas que vivem em locais úmidos e com sombra, por conta de ser muito pequenas. Elas têm novidades, elas têm algumas características que são exclusivas delas. A primeira característica que a gente vai falar é porque elas são avasculares. O que significa avasculares? É porque elas não possuem vasos condutores. A significa não. Vasculares vem de vasos condutores. Condutores de quê, professora? Condutores de seiva, condutores de sais minerais, condutores de água, né? Então, essas plantas, elas não vão possuir esses vasos. É o único grupo que vai ser considerada avascular. Ela vai ser representada pelos musgos. Os musgos, gente, quando tá no inverno, que as rochas ficam com aqueles tapetes verdes, isso ali são os musgos. Eles são bem pequenininhos. Elas têm estruturas. Elas não possuem raiz, caule nem folhas. Elas possuem as estruturas chamadas de rizóides, que se compara com a raiz, que fixa a planta no substrato. Caulídeos, que vai ser o caule, e filóides, ou filídeos, ok? Que vai ser onde estão essa parte verde, que são como se fossem as folhas, onde vai acontecer a fotossíntese. Elas vão se reproduzir em ambientes úmidos e sombrios, como eu já falei para vocês. Elas vão ter, gente, reprodução assexuada, porque toda vez que a gente fala de reprodução sexuada, vai ter a presença de gametas. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver a primeira planta, né? Vocês estão vendo ela aí no tamanho maior, mas ela é bem minúscula. Ela liberando esporos. Esses esporos podem ser de uma planta masculina ou de uma planta feminina, né? E aí, vocês estão vendo que essa planta, ela vai liberar, essa planta masculina, ela vai liberar esporos masculinos e a planta feminina vai liberar, vai ter a osfera, onde vocês estão vendo. Essas estrutura masculina vai de encontro à planta feminina. E para que aconteça, gente, a fecundação, que é o encontro dos gametas, vai haver a necessidade de água. Então, por isso que elas vão se reproduzir em locais úmidos. Então, a presença dessa água vai permitir que o gameta da planta masculina se encontre com o gameta da planta feminina e surja uma nova planta. Mas isso só vai surgir se tiver, só vai acontecer essa fecundação. Esse encontro do gameta masculino e do gameta feminino só vai acontecer se tiver a presença de água, ok? Vamos passar para o próximo grupo. O próximo grupo é chamado de pteridófitas. Elas já são plantas vasculares, diferente das briófitas, possuem vasos condutores, então esses vasos condutores vão permitir que elas cresçam um pouco mais. Elas vão ser representadas pelas samambaias, ok? Elas vão se reproduzir por esporos, que se encontram nos soros. Aí, gente, aqui a gente olha agora para o desenho, ó. Vocês estão vendo a folha da samambaia, que vocês talvez até tenham em casa. Essa folha, atrás dessa folha, vai ser cheio de pontinhos marrons. Esses pontinhos marrons vão ser chamados, se não tiver marrom ainda, é porque ela não está no período de reprodução. Então, o que é que vai acontecer?
Esses pontinhos marrons vão ser chamados de soros, ok? Dentro desses soros vão estar os esporos. Esses esporos vão ser liberados e vai surgir uma nova estrutura chamada de prótalo, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí do lado, que parece um coração. Esse prótalo, gente, com a presença de água, a água vai ser necessária aí também, ok? Ele vai precisar de quê? Os gametas vão se encontrar e vai surgir uma fase chamada de gametófito. Então, nesse prótalo, vai ter a fase de gametófito. O que é isso, professora? É a fase dos gametas. E lá nos soros, vai ser a fase de esporófitos. O que é isso? Fase onde estão os esporos. Então, a partir desse prótalo, surge uma planta pequena que vai dar origem a novas folhas e dar origem a uma nova samambaia. Quem tiver em casa pode até observar se tem essa estruturazinha que parece um coração lá dentro das folhas, que às vezes a gente nem percebe. O próximo grupo é chamado de gimnospermas. Elas vão ser também vasculares, como eu falei. Elas vão ser sem flores. Todas as plantas que eu falei para vocês agora, gente, até agora, elas não têm flores e nem frutos, ok? Esse aqui vai ser o primeiro grupo a possuir sementes. Os grupos anteriores possuem esporos. Esse vai ser o primeiro a possuir sementes. Essas sementes vão ser chamadas de sementes nuas. Por quê? Porque essas sementes, elas não têm um fruto para protegê-las, ok? Elas também vão ser plantas de porte alto, né? Elas vão ser representadas principalmente pelos pinheiros e pelas araucárias. Aí a gente vê o cone masculino e o cone feminino, vão ser liberados os grãos de pólen. E o que é que vai ser importante para que os gametas se encontrem aqui? Vai ser importante o vento. Lá atrás era a água, lá nas plantas que eu expliquei para vocês atrás. E agora nesse aqui vai ser o vento que vai ser importante para que aconteça o encontro dos gametas, que é chamado de fecundação. No próximo grupo, nós vamos estudar o último grupo, que é das plantas mais evoluídas, que são também vasculares, são plantas grandes, plantas pequenas. Elas vão possuir, é o primeiro grupo, gente, que vai possuir flor, ok? Elas vão ter sementes protegidas por fruto, ok? As flores vão ser órgãos reprodutores. Elas vão precisar de agentes polinizadores, gente, como, por exemplo, o morcego, a abelha, os pássaros, na maioria deles. O que é o polinizador? Ele vai fazer com que esses grãos de pólen, que é onde estão os gametas, se encontrem com a parte feminina. Então, para que haja fecundação, tem que haver a polinização, ou seja, vai levar os grãos de pólen, que é onde está o gameta feminino, de encontro ao gameta feminino. Todas as plantas, todas as angiospermas, elas vão possuir flores e frutos, mas nem todos os frutos são comestíveis, lembrem disso. Então, tudo que você vê de planta que tem uma flor vai ser angiospermas. Vai ter flor e vai ter fruto, só que nem todos os frutos é para a gente comer. A flor, ela vai ser a parte reprodutora da planta, e é por isso que ela tem cheiro, é por isso que ela tem cor, é por isso que ela tem néctar. Para que ela vai ter essas características? Para atrair os agentes polinizadores, como, por exemplo, o beija-flor, como, por exemplo, as abelhas, o morcego e assim por diante. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.